Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna, nosso módulo de relatividade. E hoje nós vamos falar sobre os primórdios e os postulados da relatividade, ou seja, nós vamos discutir o que motivou o desenvolvimento da teoria da relatividade, quais foram os problemas, os conceitos que foram levados em conta para se desenvolver essa teoria. E nós vamos ver também quais foram as bases teóricas que foram usadas para construir a teoria da relatividade. Então, é uma discussão muito importante para a gente entender como que a relatividade foi construída, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, precisa entender aonde é que parou, entre aspas, né, a teoria clássica, né? Se conhece lá da física 4 que a teoria eletromagnética ela foi unificada pelo Maxwell. E a gente sabe que o Maxwell ele foi o cara que previu teoricamente as ondas eletromagnéticas. E o que foi que Maxwell descobriu ao encontrar as equações das ondas eletromagnéticas? Ele descobriu que a velocidade dessas ondas é uma constante igual a 1 sobre a raiz quadrada da constante magnética vezes a constante elétrica. Então veja, a velocidade das ondas eletromagnéticas é dada por duas constantes universais. O que quer dizer isso? Maxwell encontrou o que parece ser a princípio uma incoerência. Porque ele encontrou uma velocidade que depende de constantes universais. A gente sabe que constante, o próprio nome já diz, é um valor que não muda. Então, a velocidade da luz ela é uma constante universal. Como assim? Mas velocidade muda? Claro que muda. A velocidade depende do referencial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma animação que ilustra isso. Na mecânica clássica, a velocidade ela depende do referencial. E é um cálculo extremamente simples, todo mundo conhece. Aqui eu botei uma animaçãozinha bem simples, em que eu tenho o Bob, que é esse cidadão aqui que está parado na pista, camisa vermelha, né? Eu chamei ele de Bob, e ele vê se aproximar dois veículos. Aí. Ele vê um carro se aproximar a 60 km por hora e uma bicicleta um pouco mais lenta se aproximar a 20 km por hora. Isso são valores fictícios, certo? Bom, essas são as velocidades da bicicleta e do carro, segundo Bob, que é o nosso referencial. Agora, se eu mudar de referencial, se eu for para o referencial do carro, e aí é aquele cálculo, né? Se eu quero saber qual é a velocidade da bicicleta, de acordo com o referencial do carro, né, mudando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, como eles estão no mesmo sentido, então eu subtraio a velocidade de um pela velocidade do outro, e aí o carro ele vai observar a moto se aproximar a 20 km por hora, certo? Então 40, né, que é 60 menos 20, e Bob vai se aproximar a 60 km por hora. Então, mais ou menos o que essa animação mostra. Os dois elementos, eles se aproximam, eles vão no sentido negativo, né, do eixo, e um com velocidade de 60, que é o caso do Bob, e a bicicleta com velocidade de 40, que é a subtração entre a velocidade do carro, que é do referencial, pela velocidade da bicicleta. A mesma coisa a gente pode fazer se a gente adotar o referencial da bicicleta. E aí a gente vai ver algo mais ou menos assim. O carro se aproximar a 40 km por hora, só que em sentido contrário, e o Bob se aproximando a 20 km por hora. Então esse é um cálculo que todo mundo sabe como é que faz, a gente aprende lá no segundo grau. E é bem simples. A gente acabou de ver que a velocidade, a depender do referencial, ela pode ser diferente. Então se a gente imaginar que esse carro fosse a luz, então
o Bob enxergaria a luz, no caso o carro, né, a uma velocidade, e a bicicleta enxergaria o carro, a luz, a outra velocidade. Seria mais ou menos a ideia, né? Se conseguíssemos correr, por exemplo, a mesma velocidade que a luz, teoricamente viríamos a luz parada do nosso lado, né? Como você corre do lado de um ônibus para pegar um ônibus, você vê o ônibus parado do seu lado. Então, se você corresse do lado da luz, você veria a luz parada. Só que o que Maxwell encontrou na sua teoria eletromagnética é que essa velocidade é a mesma para todos os referenciais. Então, se eu estou parado, se eu sou Bob e vejo a luz passar por mim, eu vejo ela passar com velocidade c. Se eu sou a bicicleta, que já estou em velocidade, e vejo a luz passar por mim, eu vou ver a luz passar com a mesma velocidade c. Se eu correr do lado da luz, eu vou ver a luz também com velocidade c. Eu não vou ver ela parada. Ela vai passar por mim com a mesma velocidade c. Parece uma coisa extremamente incoerente isso, mas é o que diz a teoria eletromagnética de Maxwell. Então cria-se aí um impasse teórico. Quem está errado? A teoria eletromagnética de Maxwell ou as transformações de Galileu, que são esses cálculos que a gente acabou de ver de transformação de velocidade? Então aí é que entra a teoria da relatividade. Ela vai corrigir as transformações de Galileu de referencial quando eu estou em velocidades extremamente altas, justamente para contemplar o que a teoria eletromagnética de Maxwell está afirmando, certo? Então existe uma aparente incoerência com as previsões de Maxwell, né? A relatividade, a mecânica clássica estão aparentemente incompatíveis com as previsões da mecânica da teoria eletromagnética. E aí, o Einstein, baseado, claro, em outros trabalhos de outros cientistas, ele formulou a teoria da relatividade baseada em dois postulados. O que são postulados? São afirmativas que ele toma como verdade. A matemática, por exemplo, ela é construída em cima de postulados. A gente sabe que 1 mais 1 é igual a 2, mas não tem uma prova, uma coisa que demonstre isso. Isso foi uma definição. Existem os postulados de Euclides, que definem toda a geometria euclidiana. E um dos postulados, por exemplo, é que entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Isso é um postulado, né, da geometria euclidiana. Então, postulados são afirmações que são tomadas como verdade sem que seja necessária uma demonstração. Então, Einstein, ele assumiu a existência de dois postulados para poder construir toda a sua teoria. O primeiro postulado é chamado postulado da relatividade e diz o seguinte, que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não existe um referencial absoluto, certo? Então, se você muda de referencial, você não pode mudar a lei da física. A lei de física tem que ser a mesma em todos os referenciais. Além disso, Einstein postulou o postulado da velocidade da luz, que ele diz o seguinte, ele assumiu as predições da teoria eletromagnética de Maxwell ao afirmar que a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Então o que ele está dizendo aqui? Que em qualquer referencial inercial que você medir, em qualquer direção que você tomar, a velocidade da luz sempre vai ser igual. Então se você tiver um referencial em movimento em relação ao outro, a velocidade da luz sempre será igual. Engraçado que isso foi comprovado experimentalmente depois. Mediu-se a velocidade da luz de objetos celestes, né? E visto que de qualquer direção que se tomasse, independente da direção que a Terra está andando, se observa que a velocidade da luz é sempre a mesma. Então isso já é comprovado experimentalmente. Claro que não em 1905. Isso foi tomado na época como um postulado, mas depois foi comprovado experimentalmente. Então foi assim que Einstein construiu a teoria. Ele assumiu esses postulados e começou a refazer todo o cálculo das transformações de referenciais, que é o que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Tá certo? Então isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido esse início,
esse começo, essa motivação inicial da relatividade. E até a próxima aula. Fui!